Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros e para tudo que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. A palavra de Deus aqui nos fala que a lei de Deus foi dada para mostrar ao homem o seu pecado. É quando nós tomamos a palavra de Deus e a sua lei e vamos vendo os mandamentos que Deus nos deixou na sua palavra, que o Espírito Santo vai falando ao nosso coração e mostrando os mandamentos que nós temos quebrado, os atos de desobediência que nós temos praticado. E então o Espírito Santo vai usando esta palavra para trazer ao nosso coração a convicção de pecado, a consciência de que somos pecadores, porque temos transgredido os mandamentos da lei de Deus. E não há ninguém que não tenha transgredido os mandamentos da lei de Deus. Paulo aqui nos dá alguns exemplos, como nós acabamos de ler. Diz aqui, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina. Esta é a situação do homem. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia nos diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum. A Bíblia nos diz que quem transgride um dos mandamentos da palavra de Deus já é culpado de todos. E é neste cenário em que, segundo a lei de Deus, os homens somos, todos nós, pecadores, desobedientes, transgressores da lei de Deus, que surge a mensagem gloriosa da palavra de Deus. É neste cenário de podridão em que se encontra o homem com a sua natureza pecaminosa, de escuridão, de sofrimento e de aflição por causa dos seus pecados, que a palavra de Deus nos anuncia uma boa nova, que é o Evangelho. É o Evangelho da glória do Deus bendito. A primeira pergunta que quero fazer a cada um aqui presente é esta: você já experimentou na sua vida este Evangelho da glória do Deus bendito? E talvez chegando um pouco mais perto da sua situação hoje à noite, eu perguntaria: você está experimentando hoje na sua vida a excelência deste Evangelho glorioso, deste Evangelho da glória do Deus bendito?
Talvez você possa se lembrar hoje à noite daquele dia, talvez um mês atrás, 1 ano, 20 anos atrás, quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e foi transformado por este Evangelho. E este Evangelho se tornou algo muito precioso e querido na sua vida. Ainda quarta-feira passada tivemos a alegria de ter 5 jovens, todos entre 16 e 22 anos, professando a sua fé no Senhor Jesus Cristo e nos contando do dia quando aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e se preparando para serem batizados. Talvez você se lembre deste dia, lá no passado, quando você entregou a sua vida a Cristo e sentiu aquele grande gozo de ter sido transformado por este Evangelho. Mas eu quero perguntar a você se este Evangelho continua sendo excelente para você. Se este Evangelho continua sendo uma boa notícia para você. É verdade que é importante aquele dia, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, experimentamos o gozo da nossa salvação. Mas é importante que este gozo, esta alegria da salvação, nós estejamos sentindo hoje também. Que nós tenhamos um testemunho hoje, daquilo que hoje este Evangelho está significando para nós. Porque esta boa notícia é sempre nova. Ela foi nova para nós no dia em que nós abrimos o nosso coração e recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas para aquele que anda no caminho do Senhor e teme ao Senhor, o Evangelho é sempre novo. Ele nunca fica antigo, ele nunca fica velho, ele nunca cai em desuso. Sempre nos maravilhamos e nos extasiamos quando pensamos no grande amor de Deus, que nos enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Neste Cristo que Deus ressuscitou dentre os mortos, neste Cristo que está vivo, e este Cristo que está vivo e que trouxe gozo ao nosso coração naquele dia, quando o recebemos em nossa vida, ele continua vivo. Ele é sempre uma nova notícia. Ele quer andar conosco no dia a dia, e nós devemos e podemos estar a usufruir sempre no cotidiano, no dia após dia, em meio aos nossos afazeres e quefazeres, esta alegria e este gozo da presença de Jesus Cristo conosco. E a pergunta que eu lhe faço nesta noite é se Cristo é hoje à noite precioso para o seu coração. Se hoje à noite você está experimentando esta boa nova que é o Evangelho como algo novo na sua vida, sempre novo, sempre sendo renovado. Este é o Evangelho excelente do qual Paulo está falando. A salvação que Cristo nos dá não é apenas alguma coisa para o futuro. É verdade que é para o futuro também. Quando temos Cristo no coração, temos a certeza que iremos morar eternamente na presença de Deus. Mas ela é uma salvação presente também. É alguma coisa que nós já sentimos aqui, neste instante, nesta vida. A Bíblia não nos diz que nós iremos ter a vida eterna, mas este Evangelho nos diz que nós já temos aqui, no agora, esta vida eterna. É alguma coisa excelente que nós possuímos hoje. E o que eu quero perguntar a você isto: você está desfrutando no seu coração deste gozo de já ter a certeza que você tem a vida eterna? Este Evangelho
são aquelas palavras de Jesus Cristo, registradas por Mateus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus conhece as nossas dores, Jesus sabe das nossas aflições e das nossas necessidades. Ele conhece, sabe destas situações da nossa vida, porque, sendo Deus, Filho eterno de Deus, ele se fez homem. E como homem, ele se identificou com as dores e os sofrimentos que nós temos que carregar. Jesus, por exemplo, experimentou o que seja a dor física, quando ele foi pendurado lá no madeiro. Tinham chicoteado as suas costas até que os seus músculos se tivessem transformado quase que numa pasta de sangue. Tinham colocado na sua cabeça uma coroa de espinhos, espinhos grandes que haviam penetrado na sua pele, e o sangue tinha jorrado pela sua face, pelo seu corpo até o chão. Ali estava ele dependurado na cruz, e dizem que a morte de cruz é uma das que produz maior sofrimento físico na pessoa. O peso do seu corpo sendo sustentado por aqueles pregos que lhe tinham atravessado os braços, as mãos, os pés. Jesus experimentou a dor física. Por isso, quando nós outros passamos por dores físicas, Jesus pode nos socorrer, se identificando conosco, porque ele também experimentou as dores físicas que nós humanos sofremos. Mas ele experimentou também as dores morais. Um de seus discípulos o traiu, outro discípulo o negou, outros o seguiram de longe. Esta dor moral, tanta vez sofrida, quando uma pessoa em quem havíamos depositado muita confiança, trai a nossa confiança, e muitas vezes cria problemas que vão ter as suas consequências pelo resto da nossa vida. Estas dores morais, Jesus Cristo também as conhece. Mas, e sobretudo, Jesus Cristo conhece as nossas dores espirituais. Porque na cruz do Calvário, ele foi castigado pelos nossos pecados. E quando o castigo da ira de Deus contra os nossos pecados recaiu sobre Jesus Cristo, o sol, como que não querendo que o universo contemplasse aquela cena, fez com que tudo se escurecesse. E do meio daquelas trevas, Jesus ecoou nova e novamente o seu brado de angústia: Deus meu, por que me desamparaste? É que ali, Jesus, inocente, perfeito e puro, estava sendo castigado pelos nossos pecados. E como o pecado faz separação entre o homem e Deus, e morte é separação, Jesus estava ali morrendo espiritualmente, isto é, sendo separado de Deus, embora não tivesse cometido pecado, mas em seu lugar, em meu lugar, morrendo em nosso lugar, na cruz do Calvário. Por isso hoje ele pode nos dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque ele já experimentou todo tipo de sofrimento que o homem pode experimentar, físico, moral, espiritual, resultante do pecado. E hoje nós podemos vir a Jesus Cristo e reclinar nossa cabeça no seu seio, como fazia o discípulo amado, e ouviremos o pulsar do seu coração, batendo no mesmo ritmo que o nosso coração, sentindo as nossas dores, sentindo as nossas misérias. E é este Cristo que nos estende as suas mãos feridas no Calvário e nos diz: vinde, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este evangelho da glória do Deus bendito
é um evangelho que nos traz boas novas. Quando a gente lê o jornal, ouve o jornal falado na televisão ou no rádio, o mais das vezes são notícias tristes que nós recebemos. Nós somos bombardeados por notícias desagradáveis de todo lado. Mas quando lemos do Evangelho, a notícia, a mensagem que nos vem é boa. É a mensagem que nos diz que Deus nos amou e que Ele deu o seu Filho por nós. Nós merecíamos ser intimados para comparecer diante das barras do tribunal divino para sermos condenados. Mas não há aqui nenhuma palavra de acusação. Não há aqui nenhuma palavra de condenação. Jesus já foi condenado em nosso lugar. E Deus nos diz uma boa palavra, nos dá uma boa notícia. É que Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados. E hoje, se nós o aceitarmos, se nós crermos nele, nós estaremos perdoados dos nossos pecados. Este evangelho da glória do Deus bendito é um evangelho glorioso, porque é um evangelho que nos fala de coisas eternas. Não apenas se preocupa com os nossos problemas do dia a dia, e eles são muitos. Ele se preocupa, o nosso Deus, com isto também, mas também se interessa pela nossa sorte eterna. Este evangelho nos oferece uma vida de comunhão com Deus para todo sempre. Passaremos toda a eternidade com Deus. Este evangelho nos revela o nosso Deus bendito, a glória deste Deus bendito, como nada no mundo consegue revelar. O salmista disse que olhando para o céu e para as estrelas, para este universo criado por Deus, que eles nos revelam a glória de Deus, que eles nos revelam o grande poder do Deus que criou este universo. Mas este universo não nos revela que este Deus poderoso é santo. Também não nos revela que este Deus poderoso é amor e misericórdia. É quando nós lemos este evangelho revelado na palavra de Deus que nós sabemos que este Deus que criou o universo não apenas é grande e poderoso, mas sabemos também que Ele é misericordioso, que Ele é cheio de amor, tanto que deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E é porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e deu a sua vida e deu o seu sangue por nós, que no poder deste sacrifício de Cristo, no poder deste sangue derramado na cruz, nós podemos vencer o pecado na nossa vida. Não há poder em nós, em nenhum homem, em nenhum ser humano, para vencer o pecado. As tentações são mais fortes do que nós. Mas quando nós confiamos em Jesus Cristo, diz o livro do Apocalipse, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É pelo poder do sacrifício redentor de Cristo que nós podemos vencer o pecado. Além deste problema de lidarmos com o pecado, temos o de lidar com o inimigo de nossas almas, Satanás. A Bíblia nos diz que Satanás anda ao redor de nós. Ele está procurando nos tentar, ele está nos tentando. Ele quer nos levar a nos afastarmos de Deus, a desobedecermos a Deus. Ele quer levar o nosso coração a se esfriar, a se tornar indiferente. Ele quer que as coisas deste mundo, as coisas, os negócios ocupem o centro de nossa vida e que Deus e que Jesus Cristo sejam conduzidos para a periferia. Nós vamos pensar em Deus e levar a sério Jesus Cristo de vez em quando. Mas o mais do tempo, nós nos preocupamos com os negócios e com as coisas e com as preocupações desta vida.
e assim Satanás afasta a nossa mente de Deus. Mas neste evangelho nós temos poder do sangue de Cristo, para vencer o inimigo de nossas almas, Satanás, para em nome do Senhor Jesus Cristo resistir às tentações do Satanás e sermos vencedores. Ah, que maravilha este evangelho! Que maravilha este evangelho da glória do Deus bendito. A minha pergunta a você é se você já experimentou este evangelho. Eu não estou perguntando se você conhece este evangelho. Eu não estou perguntando se você sabe o que é este evangelho. Eu estou perguntando se você já experimentou este evangelho. Há muita gente que sabe o evangelho, que conhece o evangelho, mas que nunca experimentou na sua vida este poder do amor de Cristo no seu coração. O que eu estou perguntando a você não é se você sabe, não é se você conhece, mas é se você tem experimentado este poder da excelência do evangelho. E se você já experimentou no passado, a minha pergunta é se hoje, neste culto, neste momento, o seu coração está aquecido, quando nós pensamos e cantamos e falamos sobre este evangelho, quando nós cantamos estes hinos do evangelho, quando nós lemos a palavra de Deus que nos fala do evangelho, quando oramos, quando meditamos, há uma resposta do seu coração, você vibra, você se entusiasma, você pega fogo, porque este evangelho é algo que você está experimentando agora na sua vida. Se ele é alguma coisa que você experimentou só no passado, mas hoje você se sente frio para com este evangelho, é porque há algum pecado que nós não temos confessado na nossa vida. E quando o crente peca, ele não perde a salvação, mas ele perde a alegria da salvação. E para que ele volte a ter comunhão com Deus e volte a ter a alegria da salvação, é preciso que ele confesse o seu pecado. A Bíblia nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas transgressões. Às vezes é um pecado que já cometemos muito tempo atrás, mas temos resistido. Não queremos confessar a Deus o pecado como sendo pecado, e ele rouba da nossa vida a alegria da salvação. Às vezes é uma coisa até mais sutil, é um pecado que cometemos no passado, já confessamos a Deus aquele pecado, mas aquele pecado continua como que tendo domínio sobre a nossa vida, porque ele continua nos atormentando e impedindo que nós sintamos o gozo e a alegria da salvação. Satanás faz isto. Ele lembra o crente, muitas vezes, sempre de algum pecado cometido no passado, e ele aponta toda hora para aquele pecado. Não sei se é verdade, mas dizem que Lutero certa vez estava escrevendo, e Satanás dizendo a ele: como é que você escreve estas coisas santas, quando você tem esse pecado, teve aquele pecado, teve aquele pecado? E que ele teria tomado o tinteiro e, como que julgando em Satanás, teria julgado o tinteiro na parede, e ele teria dito: Satanás, sobre todos estes pecados que você está mencionando, escreva aí em cima disso: o sangue de Jesus Cristo me perdoou de todos os pecados. Quando Satanás tenta roubar a nossa vitalidade espiritual, apontando para coisas do passado que nós já confessamos, lembremos-nos do poder do sangue de Cristo, escrevamos sobre esses pecados: o sangue de Cristo me purificou, o sangue de Cristo me lavou de todos os meus pecados. Graças a Deus, e nós teremos a alegria da nossa salvação.
A segunda e última pergunta, a primeira, se você já experimentou a excelência deste Evangelho. A segunda é se você reconhece a sua responsabilidade diante deste Evangelho. A primeira responsabilidade que nós temos quando conhecemos este Evangelho é crer nele, é receber esta mensagem. Como ele nos fala de Cristo, é nossa responsabilidade crer neste Cristo do qual ele nos fala. Nós precisamos conhecer quem é Cristo, isto é importante. Nós precisamos saber o que é que Cristo fez na cruz por nós, isto é fundamental. Mas a nossa responsabilidade vai um pouquinho mais além. Nós devemos dizer a Jesus Cristo: ó Senhor Jesus, eu sou pecador, eu estou perdido, eu tenho transgredido os mandamentos da tua palavra, eu tenho cometido pecados, eu sou pecador, mas eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, e hoje, agora, ó Deus, eu abro o meu coração e recebo Jesus Cristo no meu coração como meu Senhor e Salvador. Você já teve esta experiência? Você pode tê-la hoje à noite. Se no seu coração, agora mesmo, você convidar Jesus Cristo para ser o seu Salvador. A segunda responsabilidade que nós temos é de adornar este Evangelho, é de vivermos vidas tais que o nosso modo de viver convença o mundo que este Evangelho é verdadeiro. Porque se nós não vivermos de tal maneira que a nossa vida convença ao mundo que este Evangelho é verdadeiro, estaremos vivendo uma vida que torna nulo o Evangelho. Nós faremos com que o mundo zombe e ria deste Evangelho. O mundo está olhando para as nossas vidas. Ele está olhando para o que nós fazemos no nosso lar, no nosso trabalho, na escola. Os nossos vizinhos estão olhando para nós. E olhando para nós, nós somos o Evangelho vivo diante deles. Nós somos a carta viva de Deus colocada diante deles. E dependendo da nossa maneira de viver, eles dirão: o Deus daquela pessoa é vivo. Veja como a vida desta pessoa foi transformada. Ou eles dirão: não, o Deus dessa pessoa é a mesma coisa que todos os outros deuses. Ela vive como todos nós vivemos. Não há diferença entre a vida dela e a nossa vida. Então os deuses são todos iguais. É quando nós vivemos este Evangelho que o mundo diz: não, este Deus é diferente. Porque este Deus produz santidade na vida das pessoas. Porque este Deus leva as pessoas a terem uma vida de retidão. E o mundo virá querer conhecer este Evangelho. E em terceiro lugar, nós temos a responsabilidade de espalhar este Evangelho. Os batistas estamos sempre tendo as nossas campanhas missionárias. Missões regionais, missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. É uma das maneiras de estarmos espalhando este Evangelho. Mas também há outras maneiras. No nosso emprego, na nossa escola, na medida em que Deus abre oportunidades e nos guia a darmos uma palavra de testemunho do Evangelho, é nossa responsabilidade estar espalhando o Evangelho. Onde estivermos, é nossa responsabilidade estarmos espalhando o Evangelho pela maneira como estivermos vivendo, que é como acabamos de dizer, o mundo está olhando para o nosso modo de viver. Quando os homens olham para nós, estarão eles vendo que há algo diferente na nossa vida? Estarão eles a se perguntar quem é o Deus daquela pessoa? Porque eu a vejo tão diferente dos outros, marcadamente transformada.
nós temos esta responsabilidade de espalhar este Evangelho. Então, você já creu neste Evangelho? Você já recebeu este Cristo no seu coração? Já houve um dia em que você sentiu a presença de Cristo na sua vida e você o recebeu no seu coração? Hoje você está sentindo o calor da presença deste Cristo maravilhoso? Talvez você já tenha recebido este Cristo, mas não tenha se decidido ainda a se batizar. Mas hoje à noite você queira se decidir a tomar este passo de aceitar a responsabilidade de dar este testemunho público sendo batizado. Nesse instante, se você deseja receber Jesus Cristo no coração, ou se você já recebeu Jesus Cristo, mas nunca deu um testemunho público de Jesus Cristo, ou se você deseja tomar o passo de se batizar, nós pedimos que você levante a sua mão agora, onde você estiver, até que eu veja. Depois você poderá abaixá-la. Você deseja receber Jesus Cristo, ou você já recebeu, mas nunca deu um testemunho público diante da igreja, ou você deseja tomar a decisão de ser batizado? Levante o seu braço, até que eu veja. Alguém? Levante o seu braço. Alguém? Não se acanhe esta casa de Deus. Nós queremos orar por você, amar você, ajudar você a iniciar a sua vida cristã. Levante o seu braço. Pai, nós te agradecemos por este Evangelho da glória do Deus bendito. Nós te agradecemos pela morte de Cristo na cruz por nós. Nós te agradecemos porque este Cristo ressuscitou e está vivo. E Ele quer entrar nas nossas vidas e transformá-las. Se houver alguém aqui, ó Deus, ainda em dúvidas, ainda indeciso, que o Teu Espírito esteja operando neste coração, para que se entregue ao Senhor Jesus Cristo enquanto é tempo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.